Olha, minha rapaziada, se essa informação fosse antes da arrancada final do Atlético na Série B, pensando em concretizar o acesso, eu estaria soltando fogos em relação a essa informação, uma informação que a gente já tinha trazido aqui também, que alguns clubes do futebol brasileiro e do futebol do exterior já estão de olho no Filipinho e podem fazer uma proposta para tirar o jogador do Atlético. Vamos lá! A gente vai falar bastante sobre esse caso, porque se já foi um caso muito fácil, eu não sei se continua sendo. Por quê? Eu acho que o Odair, que fez um trabalho muito bom de potencializar o grupo em diversos aspectos, conseguiu tirar um jogo do Filipinho que eu não imaginava, primeiro, que o Filipinho poderia oferecer, e segundo, que o Odair poderia tirar dele. As últimas partidas do Filipinho com a camisa do Atlético, mesmo sendo na Série B, mostram uma clara evolução em vários aspectos de jogo que eu não imaginei que o Filipinho poderia acrescentar ao jogo de desarme, ao jogo de competitividade que o Filipinho sempre apresentou. E nisso eu tô falando de um Filipinho que, por exemplo, no jogo contra a Ferroviária, deu chutes perigosíssimos de média a longa distância. Um Filipinho em alguns momentos se infiltrando, pisando na área. Um Filipinho em alguns momentos conseguindo tirar o time da pressão, trabalhando bem na pressão também, para tentar recuperar essa bola alta no campo do adversário, como por exemplo é um dos primeiros movimentos que sai ali o gol do Atlético contra o Goiás. Essa última versão do Filipinho é uma versão que realmente me agrada. Aí entra a questão: a gente vai ficar com a última versão do Filipinho ou a gente vai ficar com a versão do Filipinho que foi a versão que a gente viu durante basicamente esses 2 anos? De um jogador que realmente se limitava a ser um desarmador. De um jogador que realmente se limitava a ser um jogador de roubada de bola e ficava mais ou menos nisso, com uma desobediência tática muito grande. Porque o Filipinho ele tem problemas muito sérios. A quantidade de espaço que o Filipinho deixa ao sair para tentar dar botes e no final das contas gera crateras ali no meio campo do Atlético é algo muito sério. Eu já vi alguns relatos de jogadores que jogam na posição do Filipinho ali, junto com ele, com um papel de meia, de segundo volante, falando que não gostam de jogar com o Filipinho. Porque você nunca sabe o que esperar, que daqui a pouco ele pode estar do seu lado muito mais avançado, tentando uma recuperação de bola e ter um espaço nas suas costas. Então esse lado ousado e meio que rebelde da marcação do Filipinho, pra mim, é um grande problema que fez eu nunca me empolgar muito com o jogador. Mas se ele conseguir alinhar uma obediência tática, essa versão com bola melhor que a gente viu nos jogos finais, e óbvio, a capacidade de duelos individuais, que a gente sabe que o Filipinho tem, é um jogador que eu acredito que o Atlético deveria tentar manter. Mas será que a gente deveria fazer essa aposta? E com todo respeito, eu acho que sim. Eu acho que o Atlético volta para a Série A para tentar desfrutar também de uma melhor versão de vários jogadores que já estão no clube. O Atlético volta para a Série A para tentar desfrutar da melhor versão do Julimar. O Atlético volta para a Série A para tentar desfrutar da melhor versão do Zapelli. O Atlético volta para a Série A para tentar desfrutar da melhor versão do Filipinho, do Esquivel, jogadores que já estão com um tempo no clube. E pensando no projeto esportivo do Atlético, na lógica esportiva que existe dentro do Clube Atlético Paranaense, esse processo de evolução, esse processo de melhora, esse processo de consolidação, no final das contas, acaba sendo um processo que a gente sempre apostou muito, sempre fez parte do que o clube acredita ser o ideal e do que a gente ainda precisa, né? O Atlético não chega e contrata os melhores jogadores do futebol brasileiro, mas o Atlético pode ter os melhores jogadores a partir de um processo de desenvolvimento, a partir de um processo de evolução. Então, isso tudo pra mim acaba sendo muito claro que o Atlético deveria continuar olhando pro Filipinho como uma possibilidade de um jogador que chegaria na Série A pra tentar ser realmente essa melhor versão. Óbvio, se chegar uma proposta financeiramente muito superior ao que o Filipinho ganha e pro clube fazer sentido, tudo bem. Mas eu não gostaria de ver, por exemplo, o que eu vejo no Canóbio, o que eu vejo no Coelho. São dois jogadores que o Atlético desenvolveu, são dois jogadores que o Atlético lapidou, são dois jogadores que o Atlético melhorou. E no final das contas, a partir do momento que a gente olha pra esses caras,
E a gente vê a melhor versão deles em outros clubes. O Léo Pereira, sabe? Então, eu acho que o Atlético ele precisa ser um pouco mais firme para tentar desfrutar desse processo de desenvolvimento, de amadurecimento que os jogadores passam com a nossa camisa. Acho que, por exemplo, o Filipinho ele poderia ser uma alternativa legal de mercado se a gente olhasse para o que o Atlético busca no sentido de moeda de troca. Aí talvez abra uma possibilidade muito legal. Pô, pelo elenco que o Botafogo tem, pelo elenco que o Fluminense tem, pelo elenco que o Grêmio tem, naturalmente existem jogadores ali que interessam ao Atlético, naturalmente existem jogadores ali que fazem sentido pro Furacão. E sendo bem sincero, aí eu já enxergo de uma maneira diferente, dependendo de quem possa vir a ser essa moeda de troca e dependendo da vulnerabilidade do cenário que o Atlético pode ter ali em determinadas posições e como esses jogadores dos outros clubes podem compor o grupo do Atlético. Mas vender o Filipinho por 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, que eu também não vejo algo muito maior do que isso pelo valor de mercado que o Filipinho demonstra ter no mercado hoje, assim, eu acho que o grande trunfo do Atlético no mercado não vão ser as grandes contratações, vai ser a permanência do grupo. E aí, tentar tirar o máximo desse grupo, tentar tirar o melhor desse grupo, sabe? É um grupo que eu ainda acho que tem um teto de crescimento muito alto. É um grupo que eu ainda vejo com um teto de alcançar um nível de competitividade muito legal se tiver um bom trabalho de um treinador, se tiver um bom ambiente. É um grupo jovem, é um grupo que pode ser lapidado e isso passa pelo Filipinho, mas passa basicamente por todos os titulares. Uma zaga que pode ter, por exemplo, Arthur Dias, Teran e o próprio Dantas. Você fala de um goleiro que pode vir a ser o Mikael. Você fala de laterais como Léo Derek e Esquivel, volante como Filipinho, como Bruno Zapelli, meias como João e Dudu, Julimar um pouquinho mais à frente, o próprio Viveiros, acho que é um jogador que tem um potencial de crescimento, um potencial de melhora. Olha a quantidade de nomes que a gente fala que fazem parte de um esqueleto do Atlético e tem esse potencial de desenvolvimento que eu não sei se o Atlético consegue buscar esse nível de jogador. Tanto do nível que esses jogadores já apresentam, quanto do nível que esses jogadores podem apresentar num cenário a curto prazo, assim. Então, eu não esperaria ao longo dessa temporada que eu faria um vídeo defendendo a permanência do Filipinho, mas no final das contas, eu acho que se eu puder dar um feedback hoje pro Atlético é bater esse garoto, aposta nesse garoto, porque eu acho que no final das contas pode ser um, um excelente retorno. Um excelente retorno. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Fica Filipinho, mas com calma.